só se colocar, não também de fazer o que eu gostaria que a pessoa fizesse por mim, mas também realmente fazer como a pessoa faria, como a pessoa gostaria de fazer. Então, acho que esse é um pouquinho que reforça sobre minhas qualidades. Hobbies, amo música de modo geral, amo K-pop, por incrível que pareça, já sou K-pop há 7 anos, mas curto K-pop, curto música de todos os gêneros. Amo confeitaria, já emagreci 20 quilos com Just Dance, já engordei 15 de novo com a pandemia, mas é isso aí, é a vida. E amo viajar, sou apaixonado. Além disso tudo, hoje eu sou casado com o Felipe, ele é corretor de imóveis, então uma área bem diferente aí da minha, mas é isso aí. De carreira, então, fui diretor da Inova em ambos os setores, tanto administrativo quanto RH, fui professor de inglês, fui estagiário da PG e hoje sou gerente de inovação aqui e agora lidero um grupo a partir de outubro. Boa. E antes de continuar para os próximos, gente, só aqui passando para vocês a survey, a gente criou uma surveyzinha, uma survey da P&G aqui para vocês responderem, que é ela que a gente vai usar como base para os sorteios. Serão 2 JBLs, eu não tenho ainda certeza qual vai ser as cores, tá? Que depende da disponibilidade, mas ou é preto ou é o branco, e são nesses modelos aqui. Então é justamente uma forma nossa de retribuição para a participação de vocês, para vocês estarem aqui presentes, ouvindo um pouquinho sobre nossa cultura e também contribuindo com os valores e vocês crescerem também junto com a gente. Então, o form está aqui, acho que o time da organização vai mandar também para vocês aí no chat. E, por favor, nos comentários, coloquem um e-mail de vocês. Podem colocar o comentário e tudo mais, mas no começo só coloquem um e-mail, porque é por ele que a gente vai se basear para acessar vocês, tá? Pelo que eu vi, são 173 participantes que a gente tem agora, então a gente deve sortear para essas duas pessoas, para algumas duas pessoas. Beleza? Aí, dando continuidade aqui, Dan, fica com você. Boa, gente, boa tarde. Meu nome é Daniela Martins, eu tenho 27 anos e eu estou aqui na P&G desde 2019, aqui nessa linha do tempo, tem um pouquinho antes, né, da minha formação em design, da minha formação em administração de empresas e outras atividades que eu fui fazendo aí na minha vida. Mas falando um pouquinho aqui da minha trajetória na P&G, eu comecei como estagiária, então, em RH, numa área que a gente chama de Employee Relations, que é uma área que cuida de políticas e benefícios dos nossos funcionários. E depois eu fui efetivada em dezembro também de 2019 em RH. E hoje eu sou o contato de RH, que a gente fala, né, o business partner, que a gente escuta também no mercado, da área de PS, que é a área que o Gu está hoje, então é Product Supply, que é muito conhecida também como Supply Chain, tá? Então eu cuido do desenvolvimento, da liderança, enfim, do contato aí com essas pessoas de PS, tá? Além disso, eu também sou líder do pilar de pessoas com deficiência. Esse pilar surgiu em 2019, vou falar um pouquinho mais deles nos próximos slides, mas desde aí do meu envolvimento, mesmo como estagiária, né, eu estava muito envolvida com isso, então eu fico muito agradecida de vocês me chamarem para isso. Eu tenho uma motivação pessoal, né, que é essa menininha aí que está no canto, a Helena. A Helena, ela é minha prima, e desde quando a Helena estava na barriga da minha tia, né, que a gente é muito próxima, minha tia fazia várias listas, né, falava que lista dos melhores médicos, lista dos melhores escolas, e eu falava, a empresa que eu vou trabalhar, eu quero que esteja na lista da minha tia, né, como a melhor empresa aí para a Helena trabalhar no futuro. Então, por isso que desde o day one que eu estou aqui, como estagiária, eu procurei estar envolvida com isso, estive com o Pilar, estou até hoje, tá? Falando um pouquinho de mim, então, para mim o que me inspira muito são a minha família, né? Eu sou muito próxima deles, gosto muito de animais também. Essa que está aí do ladinho também, esquerdo, é a Sânia, minha cachorrinha. Ela é velhinha já, tem 12 anos, mas aí ela estava no auge da adolescência dela, por isso que ela está bem estilosa. Gosto muito de viajar, gosto muito de comer também. Enfim, gosto de estar com a minha família, com os meus amigos, com pessoas. Por isso que eu acho que estou no lugar certo aí, estar num pilar de diversidade e, ao mesmo tempo, estar em RH. Um pouquinho disso. Se você puder passar, Gu, quero falar para vocês um pouquinho do pilar, então, hoje que a gente tem. O pilar de pessoas com deficiência é um dos pilares de equidade e inclusão que a gente tem dentro aqui da P&G, a gente vai falar bastante disso, mas ele foi lançado dentro do nosso escritório central em 2019, em setembro, que é o mês de luta pelos direitos das pessoas com deficiência, para quem não sabe. Então, a gente teve todo um lançamento lá no nosso escritório, a gente convidou o Daulícia, que é esse aqui que está na ponta esquerda, né? Que ele veio de Brigadeiros, ele foi lá na nossa torre para ajudar a gente
a divulgar e recrutar membros, né? Então, hoje, se você puder passar, Gu, obrigada. Hoje a gente conta com 17 pessoas, pessoas de diversas áreas, não é somente RH, tá? Então todas as áreas é um grupo multifuncional de pessoas de pessoas sem deficiência, tá? Então é um time muito engajado e unido que trabalha em todas as nossas oportunidades, em como a gente pode melhorar como empresa, como pessoas, como profissional, tá? Então, a gente trabalha nos setores de funcionários, os nossos employees, né? Com as nossas marcas e também com os nossos parceiros e comunidades. Então, a gente impacta nessas 4 maneiras, tá? Falando, pode passar um pouquinho do que a gente já fez até hoje de ações, tá? A gente tem aí o onboarding de ENAI, que a gente fala que desde o day one, todos os nossos new hires precisam conhecer que equidade e inclusão é uma prioridade para a P&G. A gente já fez fóruns como o Café PCD, o Managers Connect, né, para falar sobre assuntos de prioridade para esse time, mas como quebrar barreiras de comunicação, de relacionamento. Fizemos sessões com a liderança também. Pode passar, Gu. E aí, para vocês irem conhecendo, assim, depois vão perguntando, né? Em comunicação também, a gente está sempre ativo, tanto internamente, para falar com os nossos funcionários de como isso é importante, de como eles precisam aprender sobre isso para ser mais inclusivos, mais acessíveis também, e também externamente, para divulgar o que a gente está fazendo, mas também aqui, por exemplo, é um fórum de comunicação externa que a gente sempre pratica, né? Fizemos ações com influencers PCDs já também, mas o grande ponto da comunicação é a gente ensinar os nossos funcionários, e para isso, né, o conhecimento é a melhor base aí para quebrar as barreiras. Pode passar. Também a gente faz vários eventos e treinamentos em 3 principais datas para a gente. Então, a gente tem o mês de equidade e inclusão, que é março, para a gente aqui da P&G. Então, a gente faz vários eventos para criar visibilidade para isso também. Em setembro, como eu falei, que é um outro mês importante, que é o mês de luta pelos direitos das pessoas com deficiência. E em dezembro, que a gente tem o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Então, a gente sempre traz pessoas externas para falar com a gente, ou a gente faz rodas de conversa, sempre garantindo o engajamento aí e o conhecimento das pessoas. Pode passar, Gu. E, por fim, falando um pouquinho de acessibilidade, né? Como a gente garante tanto acessibilidade física, que eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, de modificações que a gente foi fazendo com a influência do nosso pilar, mas também acessibilidade de comunicação, né? Nos nossos meios de comunicação e também do work from home, que a gente está trabalhando aqui. A gente sabe que adaptações são necessárias, então nós, como pilar, estamos juntos também, tá? Era um pouquinho disso que eu queria mostrar aqui no começo, só um breve resumo para vocês terem um gostinho, mas a gente vai falando mais sobre isso. E é isso daí. Podemos ir para o próximo, então. Obrigada. Vai lá. Bom, pessoal, eu trouxe uma apresentação muito mais enxuta sobre mim, mas eu posso trazer à tona alguns aspectos a respeito da minha vida, para além das minhas credenciais profissionais, né? Porque a gente é uma pessoa antes de chegar na empresa e continua sendo uma, independentemente do mérito do setor no qual você atua. Então, eu sou baiana, eu passei parte da minha vida em Salvador, outra parte aqui em São Paulo, sou virginiana também, então acaba que eu sou uma pessoa muito metódica, eu busco a organização como um processo constante, porque eu me vejo enquanto um caos assim, interno. Então, essa é a minha manifestação em relação ao meu trabalho no dia a dia. Eu gosto muito de arte, então... E a maior parte da minha carreira, antes de entrar na P&G, também foi associada com essa questão, então, trabalhando a respeito de artistas ativistas. Eu também já trabalhei em secretaria pública no setor de comunicação social, focalizado nos eventos culturais que acabavam acontecendo. Lidar com essa questão da expressão humana sempre foi uma coisa que me instigou muito, e no sentido de eu tenho uma compreensão que toda forma de discriminação, de violência que a gente visualiza no contexto social, né, na sociedade na qual a gente está inserida, ela é oriunda de ruídos, assim, né? De uma pessoa que se coloca enquanto referência, enquanto produção de conteúdo, produção de relações sociais, enfim, de modos de trabalhar, e acaba silenciando várias outras pessoas.
E essas pessoas, por conta dessas questões, né, das estruturas de poder que não possibilitam a inserção social, acabam não podendo dialogar, e a gente vê, enfim, tanto em tantas esferas, várias manifestações, digamos que violentas, e eu acho que essas manifestações se dão por conta de uma falta de compreensão sobre as pessoas, uma falta de sensibilidade a respeito de determinadas temáticas, e por conta desse silenciamento. Então, eu sempre procurei trabalhar a respeito de expressões humanas, refletir a respeito de como a arte possibilita processos ruptivos e de progresso dentro da nossa sociedade de maneira geral. E isso acaba também se refletindo no meu trabalho cotidianamente. Então, eu estou sempre associada a, por exemplo, a plataforma da Aceleradora Social, que busca trazer soluções para diversas frentes da nossa organização, que eu vou apresentar no próximo slide, por favor, Luz. Então, a gente olha para a nossa organização como vários públicos de interesse, né? Nós temos os nossos colaboradores, então, pensar de que forma que a gente pode garantir que a gente tem uma cultura inclusiva para que todos consigam entregar o seu melhor no dia a dia. Nós temos as nossas mais diversas marcas, das 10, 9 pelo menos estão presentes dentro dos lives brasileiros, então, se você não conhece a P&G enquanto uma marca corporativa, provavelmente você conhece Gillette, você conhece Pantene, você conhece Head & Shoulders, enfim, Alce, você conhece alguma das nossas marcas, Downy, Ariel, e essas marcas, por conta de todo esse conhecimento, essa possibilidade de atingir pessoas, de se fazer presente na casa dessas pessoas, utilizar as nossas marcas para promover a igualdade e inclusão, né? Endossar causas sociais que sejam de relevância para a sociedade. Temos os nossos parceiros que podem ser vistos tanto na cadeia de valor, pensando nos nossos fornecedores, quem presta serviço para a P&G, como os nossos clientes também. Então, de que forma a gente pode garantir que essa jornada pela igualdade e inclusão seja atingível para tanto o nosso público interno, como as nossas marcas, mas também para os lugares onde a gente se faz presente com os nossos fornecedores e clientes. E as comunidades que estão ao redor de onde a nossa empresa se faz presente, né? A P&G está há 33 anos no Brasil, então, um dos nossos focos, quando a gente vai pensar em relação a cidadania, né? Essa agenda ESG é trabalhar a respeito de saúde, bem-estar e educação, que muda o mundo, né? Tanto é que estamos aqui hoje falando a respeito dessa temática. E um dos principais propósitos da P&G é ser uma força para o bem e uma força para o crescimento. E ser uma força para o bem seria em que sentido? No sentido de endossar causas sociais, no sentido de trazer soluções, né? Se propor a dialogar com tantos stakeholders externos a respeito de certas temáticas, como é a questão da pobreza menstrual, possivelmente vocês devem ter ouvido a respeito disso, através de AUES, por exemplo. E uma força para o crescimento é entender como todos esses grupos, né, essas diversidades todas que a gente está aqui hoje para poder trabalhar a respeito, são uma força produtiva. Então, não tem como a gente tratar de maneira objetificadora, seja através da discriminação ou através, enfim, da homofobia, pessoas que são o centro do nosso negócio, porque somos uma empresa de bens de consumo. Se você puder passar o próximo, por favor. Então, eu estou aqui hoje para fazer uma contribuição sobre o pilar que eu faço parte, que é o Origens, que tem esse olhar étnico-racial. Então, refletir a respeito de como essas dinâmicas sociais, atravessadas pela questão da raça e da etnia, implicam enfim, em manifestações particulares em cada uma dessas frentes. Então, tentar construir um programa que seja assertivo em garantir que a gente tenha a atração de pessoas pardas e negras, pardas e pretas, né, pessoas negras para a nossa organização. Então, se fazendo parcerias através do IDBR, da McKinsey, com coletivos negros de universidade, garantir que a gente também tenha um desenvolvimento interno de uma cultura que não seja racista, né, uma cultura antirracista, fazendo com que todos os nossos colaboradores, desde a liderança até qualquer outro cargo, tenha letramento e estude a respeito dessa temática, já que ela é central na nossa sociedade. Desenvolvendo esses talentos internamente. Quando a gente vai olhar para as nossas marcas, sempre está trabalhando para poder entender
o consumidor brasileiro, e a maior parte desse consumidor brasileiro são pessoas negras, né, pessoas pretas ou pardas. Então, de que forma a gente pode estar direcionando nossas marcas para conversar com esses consumidores, tendo uma representatividade em todos os nossos pontos de comunicação, então nos nossos copies, propagandas, os nossos influenciadores, que são a personificação das nossas marcas, garantir que eles também estejam espelhando essa diversidade. Através da nossa voz corporativa, também ter programas que promovam a garantia de equidade e inclusão, como foi o Racial 360, através dos nossos parceiros, então, desenvolver fornecedores que são negros, não somente desenvolver fornecedores que são negros, mas também fazer parceria com entidades que tenham esses fornecedores dentro do seu banco de dados, assim, os nossos compradores podem estar sendo intencionais na garantia de fornecedores diversos, fazendo também com que as nossas agências de PR e agências de, enfim, marketing, de influencer, seja intencional na contratação também de influenciadores que sejam negros, trazendo os nossos clientes para o debate através do JPP da cidadania. Então, como que a gente pode fazer para que os nossos clientes também entendam que dentro do varejo se faz necessário refletir a respeito dessas temáticas, e nas comunidades, trazendo programas que tenham um olhar imediatista, então soluções que a gente precisa fazer no momento de agora, por exemplo, pensando sobre a pandemia, né, do Covid-19, o número de pessoas que ficaram desempregadas, o número de pessoas que estão com insegurança alimentar, então através da United Way, através da Capacita-me, de que forma a gente pode estar doando alimento para essas pessoas, doando produtos para essas pessoas, mas também pensando no longo prazo, que seria se preocupar com os futuros talentos, né, as futuras lideranças. Então, através desse tipo de programa, desenvolver mentoria para que os jovens consigam desenvolver, criar ferramentas para poder chegar nesse mercado de trabalho, né, para que eles visualizem a P&G como uma possível contratante, mas não somente a P&G como outras empresas. Então, através da educação, garantir que a gente tenha uma solução para esse problema étnico-racial, que às vezes é muito atravessado pela questão de classe também. E é isso. Gui? Boa, estava com dificuldade para me tirar do mudo aqui. Bom, pessoal, primeiro, obrigado pelo convite. Eu adoro esse tipo de sessão, compartilhar aí conhecimentos, as coisas que a gente já tem colhido na P&G. Eu acho que é uma troca muito necessária, principalmente para quando a gente fala dos universitários, quem está ingressando no mercado de trabalho. Para mim, se eu tivesse tido contato com alguma sessão como essa, teria me ajudado muito. Eu, infelizmente, não tive. Então, por isso, eu fico muito feliz de vir até aqui. Meu nome é Guilherme Vittar, eu tenho 26 anos, eu sou do interior de São Paulo, mas desde 2013 eu moro na capital. Me mudei para São Paulo para fazer a faculdade. Me formei em Relações Internacionais na USP em 2017. E desde então eu estou na P&G e na área de vendas. E aí aqui eu não trouxe um recorte de linha do tempo, mas eu sempre estive na área de vendas, desde os 2 anos de estágio até esses 3 anos aí efetivado como gerente. E passei por diversos clientes da companhia. Então, eu estou em vendas campo, eu cuido aí desse relacionamento comercial entre P&G, que é a indústria, e os clientes. Então, eu já passei por Droga Raia, já passei por Antigo Walmart, atualmente estou com GPA e Carrefour. Então, meu dia a dia é muito tomado por vendas, muito tomado por negociação, garantir toda essa cadeia com esses clientes, mas eu dedico aí uma boa parte da minha agenda semanal para o Gable, e é algo que eu gosto muito, eu valorizo muito na P&G, eu estou numa empresa onde eu posso tocar um grupo como esse. E mais do que isso, né? Eu vejo que é um grupo, não só o Gable, mas o PCD, o Racial, que as meninas trouxeram antes, grupos que fazem a diferença não só para nós funcionários, mas que estão chegando aí num nível de atuação que a gente está podendo fazer a diferença externamente, falando aí com os nossos consumidores, falando com a sociedade brasileira. Então, esse era um primeiro toque que eu gostaria de dar com esse primeiro slide, que é o de tentar aí entrar em empresas que conversem com o que vocês enxergam para vocês mesmos como indivíduos, como seres humanos. Hoje o meu dia a dia na P&G é muito mais leve por eu estar em contato com um grupo aí que combina com a minha personalidade, combina com a minha história, faz mais sentido aí para o Guilherme ser humano ter um grupo como esse estar numa P&G. Pode passar, Gu. Eu quis trazer aqui um recorte geral do porquê equidade e inclusão é muito importante e de como a gente foi construindo isso na P&G.
Então, é ótimo a minha fala vir depois das meninas, porque reforça muito do que elas trouxeram. E aqui eu faço uma analogia com o amadurecimento, aí, o crescimento de uma árvore, né? Desde o momento ali que é uma semente, está começando a brotar, até ali quando a gente está multiplicando essa árvore. Então, como que a gente fala dessa jornada de equidade e inclusão como um todo na PIG? Como que a gente construiu isso para vocês se inspirarem aí, não só em possíveis empresas que vocês venham a trabalhar, mas em grupos dentro da universidade? Então, o primeiro ponto, engajamento da liderança. A gente tem a liderança da PIG ativa nesse sentido, antenada, nos suportando, buscando boas práticas no mercado, ter o nosso RH olhando para isso é extremamente importante. Então, essa foi aqui a sementinha para a gente começar a falar de equidade e inclusão na PIG. Se a gente tem nossa liderança engajada, a gente vai para uma segunda frente, essa árvore começa a crescer, quer ter os pilares. Então, se a gente quer chegar nesse nível de granularidade para a gente conseguir ter ações efetivas, a gente precisa ter pilares focados. Então, sim, a gente tem esse grande grupo de equidade e inclusão, mas dentro dele a gente tem o pilar de gender, quando a gente fala aí de igualdade de gênero, o racial, o Gable, que é o que eu faço parte, e o de PCD. Então, é uma forma aí de segmentar esses grupos, a gente chegar numa intenção, numa granularidade maior. Temos os grupos, a gente precisa de pessoas que representem, tragam essa representatividade para esses grupos, né? Nada melhor para esses grupos serem uma força com pessoas que vivenciam isso, que têm um histórico com isso. Então, a gente tenta agora replicar essa temática para contratações, treinamentos e semanas temáticas. Então, a RH da PIG cada vez mais tem buscado refletir equidade e inclusão no seu processo seletivo, não só nas contratações, mas na forma como esse processo é feito, desde ali da primeira entrevista até a contratação de fato. E aí, essa pessoa entrou na PIG, a gente tem que manter essa agenda, esse treinamento sobre equidade e inclusão vivo. Então, a gente tem semanas temáticas, a gente direto convida pessoas de fora para trazer essa temática para a gente. Então, a gente mantém essa jornada de equidade e inclusão muito viva, desde a entrevista, a contratação, até o nosso dia a dia na empresa. Passado isso, se a gente tem um interno muito bem resolvido, muito legal, a gente consegue influenciar nossas marcas. A gente consegue começar a levar um pouquinho disso para fora, e aí quando a gente fala dessa árvore madura. E é o que a Laís falou muito bem, né? A gente pegar a representatividade nas nossas campanhas, nos nossos influenciadores, nas representações que estão nos nossos produtos. Então, isso é muito importante, né? Aquela criança ali que se vê representada, por exemplo, num pacote de fralda. Então, isso é muito valioso para a P&G, isso é muito valioso para a nossa sociedade. Eu gosto de trazer aqui a contratação recente de Pantene, que tem a Lineker como a nova embaixadora da marca. Então, uma travesti preta representando Pantene. Então, é algo que a gente se orgulha muito, temos aprendido muito com esse processo. E eu acho que agora todas as marcas da P&G estão mirando nesse sentido e é algo que a gente vai trazer um reflexo muito bom para a sociedade. E aí, feito isso, a gente tem essa árvore madura, a gente quer mais árvores maduras. É esse último pilar aqui, que é o de engajamento externo. Então, é todo esse contato que a gente tem feito com outras empresas para aprender com elas ou influenciar essas outras empresas a virem com a gente nessa jornada, é maximizar essas campanhas das marcas, é ter contato com outros grupos, como a gente está falando aqui com vocês hoje. Então, tudo isso é esse engajamento externo que hoje, já que a P&G tem esse debate de equidade e inclusão mais maduro, a gente consegue fazer. Aí, Gu, pode passar. Eu, como representante do Gable, vou trazer um recorte bem rápido do que é o Gable. Então, é esse grande grupo que a gente tem aqui na P&G, ele é global, então todos os países aí da P&G no mundo têm essa atuação do Gable, que é esse grupo para a gente tornar o ambiente ainda mais inclusivo, para que todos os funcionários LGBTI+, se sintam à vontade para expressar a sua totalidade 100% do tempo. E aí a gente é muito focado para objetivos internos, então promover esse ambiente inclusivo, criando empatia, promovendo esse debate, mas também o externo, que é ajudando aí as outras empresas, trazendo essa construção de inclusão para fora da P&G. E aqui um pouquinho, pode passar, Gu, do que a gente tem feito. O Gable no Brasil ele tem 11 anos, então desde ele de 2010 até agora mais recentemente, a gente tem ganhado força, corpo a cada ano. Então desde o comecinho ali, quando vem com aquela provocação de equalização dos benefícios para todos os casais, então toda aquela provocação com o RH para tornar os nossos processos mais inclusivos, treinamentos, início das políticas de adequação ali da transição de gênero, todo esse suporte aí para funcionários trans, organizações de conferências, assinatura do Fórum de Empresas LGBTI+, em 2019, que nos coloca em contato com outras empresas, e, por fim, mais recentemente, o lançamento de Pride Skill. E aí, Gu, não sei se eu posso terminar minha fala com vídeo ou se a gente deixa para depois, o que vocês preferem? Eu acho que pode, porque o vídeo agrega bastante, Gui. Boa. Então, pessoal, compartilhar. para compartilhar aqui tem que ativar o som. Vamos lá.
Qual que é a ideia de Pride Skill, pessoal? A P&G e o mercado cada vez mais têm buscado trazer representatividade, trazer minorias políticas para dentro da organização. Só que quando a gente fala de pessoas LGBTI+, essa procura, esse encontro vinha sendo mais difícil. E por que isso? Porque quando a gente pega o nome da pessoa num currículo, no LinkedIn, a foto dela, a gente não consegue assumir somente com isso qual a identidade de gênero dessa pessoa, a orientação sexual dela. Então, a P&G lança essa grande campanha que beneficia não só a P&G, mas todo o mercado, para facilitar o encontro entre empresas inclusivas e funcionários LGBTI+. Eu vou passar o videozinho aqui, aí depois a gente conversa sobre isso. Celebrar o orgulho significa celebrar a existência e aceitação de milhões de pessoas. Mas o orgulho só pode ser celebrado totalmente se contemplar todos os aspectos da vida, incluindo o trabalho. Milhares de empresas ao redor do mundo já entenderam que a diversidade é boa para as pessoas e para os negócios. Entretanto, a taxa de desemprego na comunidade LGBTI+, ainda é maior do que na população geral. Mas como recrutadores podem achar pessoas LGBTI+, se essa informação não consta nos perfis profissionais? P&G apresenta Pride Skill, um movimento para encorajar pessoas LGBTI+, a colocar Pride como uma competência no LinkedIn. Assim, elas podem ser facilmente encontradas por profissionais de recrutamento. A mecânica é bem simples. Se você é LGBTI+, abra o seu perfil no LinkedIn e coloque Pride como uma competência. Se você é RH e procura por diversidade, inclua Pride na sua busca e pronto! Uma live com a CEO da P&G e embaixadores LGBTI+, lançou a ideia. Que bacana ser algo tão simples e tão potente. O movimento se espalhou pelos círculos de RH e pela comunidade na internet. Resultando em uma parceria com o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, que representa 108 empresas. Ao final da semana de lançamento, já haviam milhares de pessoas com Pride como competência. Os números continuam crescendo a cada dia, trazendo dezenas de histórias cheias de emoção e orgulho. E algo que costumava ser escondido, agora é uma oportunidade de ser visto. Esse é o Pride Skill, porque sentir orgulho de quem você é também é uma skill. Boa. Então, pessoal, esse é um pouquinho de Pride Skill. Se vocês colocarem no YouTube, hashtag Pride Skill, tem outros vídeos, tem alguns vídeos com depoimentos de pessoas reais falando da importância desse movimento. E aí convido a vocês que são LGBTI+, a adicionarem Pride como skill no LinkedIn e fazerem parte dessa grande rede com a gente. E aí era isso que eu tinha para trazer, Gu. Boa, Gui. Bom, gente, essas são as nossas apresentações. Tô até meio emotivo com esse do Pride, gente, desculpa. Aninha, Rebeca, acho que tem algumas perguntas, vocês tinham organizado algumas perguntas para a gente também, né, para movimentar a mesa. Isso. Muito obrigada, gente, pelas apresentações. Acho que a gente não tem nem ideia, né, de como é que são as coisas lá dentro, então está sendo muito importante para a gente ter uma visão mais geral sobre o que é P&G, né, como é que eles adotam a diversidade na prática. Então, para a gente começar nosso bate-papo, né, agora de forma mais efetiva, a gente vai fazer algumas perguntas para nortear a discussão e vocês podem responder do jeito que vocês quiserem, não tem uma ordem definida. E só lembrando para o público, gente, que a gente está passando o Forms aqui no chat para vocês mandarem perguntas a respeito desse tema, que é diversidade na prática. Então, por favor, tentem não distanciar muito do tema. Então, vamos lá, gente. Para vocês, o que é diversidade no ambiente de trabalho e qual a relevância disso para a empresa? Podem responder. Quem quiser começar a falar, pode falar. Bom, vou começar então. Para mim é extremamente importante, desde o dia 1 eu me senti acolhido na P&G, sei que sou privilegiado, sei que a maior parte das empresas, infelizmente, ainda não tem um debate tão aberto e avançado como a nossa empresa, e ao mesmo tempo fico feliz de ver que foi evoluindo aos poucos, mas para mim faz muita diferença. Eu estar ali numa mesa de almoço e poder falar sobre o meu fim de semana sem esconder nenhuma parte do que eu vivi no meu fim de semana, se eu estava com um namorado, por exemplo, torna meu dia a dia mais vivo, torna meu dia a dia mais eficiente, né? Eu não estou gastando minha energia ali que eu poderia concentrar numa tarefa, eu não estou gastando essa energia para esconder quem eu sou.
estou podendo expressar minha totalidade. Então, para mim, não só tocar esse grupo, mas a existência desses grupos tornam a gente, nosso dia a dia muito mais leve, então, extremamente importante. Dani e Laís, se quiserem me complementar. Eu acho que diversidade é olhar para a complexidade humana da maneira que ela existe, né? Tipo, você olhar para as pessoas e entendendo todo o arcabouço, tanto técnico e teórico que essa pessoa vai agregar na sua empresa, como de vivências pessoais e a maneira como ela gosta de existir, de se manifestar. Eu acho que é se manter muito ativo e sensível para adaptar as demandas de acordo com a modificação que a sociedade tem, né? Porque é olhar para a nossa história de uma maneira também muito atenta. Eu acho que você, por exemplo, trabalhamos numa empresa que é multinacional. A gente tem diversidade de nacionalidades dentro da nossa força de trabalho. Então, não tem como a gente ignorar a questão da diversidade, porque ela já surge enquanto, anterior à própria empresa. Já está lidando com pessoas que habitam de uma maneira diferenciada, num clima diferenciado, um tempo diferenciado, enfim, todos os históricos ligados a esse mito de nação, Estado. Então, pensar apenas nisso já mostra a diversidade que a gente tem. Descendo para outros atributos, outros recortes, se faz muito necessário para garantir que a gente tenha uma entrega positiva no final do dia também. Se a gente garante que a gente tem uma sociedade que reflete, uma empresa que reflete a sociedade na qual a gente está inserido, a gente vai conseguir entregar de maneira mais eficiente os nossos consumidores, se comunicar de maneira eficiente com os nossos consumidores. E eu acho que é isso, sabe? Tipo, tocar a vida das pessoas, ainda mais lidando com marketing. A gente está vendendo valores, a gente está vendendo um modo de ser e existir. E você pode ser e existir de qualquer maneira. Eu acho que é sobre isso, sabe? Contemplar qualquer pessoa, literalmente. Eu acho que, só para finalizar, que eles já falaram bastante também do que eu concordo totalmente que vocês falaram já, diversidade é desenvolvimento, diversidade é relacionamento, é o nosso mundo. Então, a gente, tendo pessoas diversas na nossa empresa, a gente vai ter visões diversas, a gente vai ter visões complementares, a gente vai estar conseguindo fazer o nosso melhor, porque a gente vai estar entendendo de tudo um pouco. Se todo mundo fosse igual, a gente estaria fazendo apenas aquela revisão, a gente estaria, como a Laís falou, atingindo apenas aquele consumidor. Então, não é isso que a gente quer. Então, a gente quer criar esse ambiente que nos complete, né? Então, acho que essa é a diversidade, o ponto principal dela, e a diversidade também é estratégia, né? Então, a estratégia da gente se sentir bem onde a gente está, como funcionário, como colaboradores, então, poder compartilhar abertamente e também poder atingir de maneira mais efetiva os nossos consumidores. Então, acho que é isso a importância da diversidade também. Mais alguém quer complementar com alguma discussão? Aninha, até ia conversar um pouquinho sobre backgrounds também, né, gente? Eu acho que quando a gente fala um pouco de diversidade, até também, a gente tem cada um de nós, não importa se é um homem cis, branco e, não sei, bem favorecido, por exemplo, né, financeiramente, mas ainda assim, essas duas mesmas pessoas, por exemplo, se a gente for comparar, vão ter backgrounds diferentes e vão conseguir contribuir de uma forma diferente, seja o que for. Então, isso até que é um ponto super importante. Não adianta a gente generalizar também, falar assim, LGBTQ+, e acabou. Tipo, não é isso, entendeu? Acho que diversidade é muito mais a fundo, até em discussões, por exemplo. Às vezes, por exemplo, eu como LGBTQ, vou ter uma visão totalmente diferente do Gui. Enfim, e é isso enriquecedor da diversidade, né? Então, esse é um assunto super importante também. Eu acho que quando a gente fala de diversidade, tem que lembrar desse todo, né? Lembrar desse montante. Por exemplo, hoje uma situação engraçada. Não engraçada, na verdade, uma situação complicada até. Foi que a gente estava numa reunião e uma analista técnica do meu time falou assim, olha, Gu, eu não estou muito confortável nessa reunião porque só estão falando muito inglês. E assim, não é requerido super forte que ela tenha um inglês, nossa, super avançado com analista técnica. Então a gente tem que também entender que é uma oportunidade que ela levantou, que eu preciso trabalhar com, e também eu talvez me policiar
para não também ficar só fazendo palavras em inglês, que é um comum da P&G, a P&G vira e mexe, fica colocando essas palavrinhas, porque realmente a pessoa acaba até se retraindo e não conseguindo contribuir como deveria. E é uma coisa que eu não precisaria, talvez eu não precise ficar falando mindset, eu posso falar mentalidade, vocês não precisam ficar falando, tipo, sei lá, uma palavra em específico que no fim em português atenderia da mesma maneira. Então acho que são essas coisinhas pequenas que às vezes a gente tem que ir percebendo que são diversidade na prática, né? Acho que é mais isso. Não, muito importante você falar isso, porque realmente, mesmo dentro de uma mesma comunidade, tem diversidade, né? Muito interessante essa discussão. A gente tem outra pergunta também para vocês que a gente fez, que a gente elaborou, como foi começar a trabalhar na P&G e quais medidas vocês vêm sendo tomadas para tornar o ambiente da P&G mais diverso na prática desde então? Essa acho que posso começar, gente. Eu tenho até um momento fofo que foi comigo logo na minha entrevista. Quando eu fui entrevistado, a pessoa que me entrevistou, eu fui entrevistado por 3 pessoas, as 3 tinham com ela um crachazinho. Eu não tenho ele aqui, eu devia ter pego até, que era o crachá do Gable, que é um crachá nosso de representatividade mesmo. Então já tem as cores do arco-íris, então é uma coisa bem representativa. E aí, quando eu vi aquilo, eu tipo, deixei de ficar apreensivo em relação à minha sexualidade, né? Em momento algum eles questionaram, não era o intuito, nem nada, mas eu tive alguns backgrounds, algumas coisas, algumas interações na minha vida pessoal e profissional que estavam relacionadas a isso e que talvez eu teria me inibido de falar. Tipo, talvez meu relacionamento eu não teria falado, que foi uma das oportunidades maiores que eu tive para me assumir, inclusive. Então, eu acho que quando eu vi aquele crachazinho logo na entrevista, super me deu um conforto, entendeu? Então, acho que essas ações que são pequenas, que nem o Pride Skill, que é tipo, relativamente, é um skill no LinkedIn, mas que, nossa, quando eu coloquei isso, me deu, nossa, eu tenho Pride Skill, sabe? Realmente um skill meu. Então, eu acho que essas coisinhas que a P&G foi fazendo ao longo, né, desses meus 4 anos na P&G, foram realmente me incentivando a eu me aceitar, inclusive, porque era uma coisa que para mim era uma oportunidade. Eu acho que para eu me aceitar e, como a gente fala, né, o ruim de você sair do armário é que você sai do armário todas as vezes. Então, eu, por exemplo, quando eu falei que sou casado com o Felipe, eu estou saindo do armário para vocês. Então, essas coisinhas vão dando liberdade para a gente, vão dando, não incentivo, mas vão deixando a gente mais soltos em falar nesses assuntos, né? Então, acho que foi um pouquinho nessas pequenas ações que a PG foi fazendo que contribuíram que eu acho que contribuem de modo geral para a diversidade dentro da PG. Mas alguém quer... Eu posso só complementar, né? Como eu falei lá no começo da minha apresentação, desde o meu primeiro dia, eu como pessoa queria estar envolvida nisso. E eu participei da criação do pilar, da necessidade do pilar de pessoas com deficiência, sempre escutando e participando muito também de outros pilares de equidade e inclusão. Então, acho que tendo a diversidade como a nossa prioridade, estando dentro da nossa cultura, né? Isso daí, a gente olha muito para isso. A gente olha para isso para contratar, né? E a gente olha isso para recrutar pessoas, para desenvolver as pessoas, para desenvolver nossa liderança. Então, sim, temos métricas para isso. E eu vejo muito a evolução, em vários sentidos. Acho que várias ações que a gente já falou aqui são evoluções diárias que a gente vai entregando como empresa, mas eu, envolvida nisso, eu me sinto muito orgulhosa mesmo de estar dentro dessa empresa que sim procura, olha para isso e está evoluindo. Então, acho que é muito importante e a gente sim está num caminho. Claro que sempre temos coisas para melhorar, até porque a diversidade vai mudando, o mundo vai mudando e a gente tem que ir se adaptando, mas o importante é isso, é estar andando junto com todas essas mudanças. Laís, que vocês querem complementar alguma coisa? Bom, eu posso complementar, estava deixando as pessoas com mais tempo de casa falar, porque assim, eu estou há pouco tempo, eu entrei no meio da pandemia, tem 1 ano e alguns meses, mas como eu trabalho no time de comunicação, então pensar sobre reputação, imagem, entender como se torna o core, né, do nosso negócio, se torna uma questão central lidar a respeito de diversidade e inclusão, então criar realmente ferramentas que possam
mensurar o nosso progresso em relação a isso, se comparar, fazer benchmark com outras empresas que também estão fazendo ações em relação a essa mesma agenda de cidadania, eu acho que é tornar muito tátil e mensurável os compromissos com essa questão da diversidade. E ver a empresa mudando também ao longo do tempo, porque eu acho que quando a gente lida com a questão mais racional da coisa, né? Tipo, por que a gente está fazendo isso? Que é muito mais do que ser a força pelo bem, que eu tinha comentado no início. É para garantir o crescimento econômico do país no qual a gente está situado. O crescimento da nossa própria organização com novas possibilidades de se pensar um problema, né? Aquilo que a Dani comentou. Lidar com pessoas diversas é você ter soluções inovadoras, porque você está lidando com pessoas que têm uma perspectiva muito plural, muito diferente do que se era acostumado pensar. E eu acho que é isso, assim. Eu senti a diferença nesse sentido. Criando ferramentas para poder mensurar o nosso sucesso, trazendo a liderança também para se engajar em relação a isso, e tratar como uma questão de negócio e não como uma questão meramente assistencialista ou enfim. As falas do pessoal me contemplaram, pessoal. Então a gente pode ir para a próxima. Então, a gente separou uma aqui que o Gustavo estava até falando um pouquinho sobre a entrevista dele, e a gente queria saber se vocês tiveram alguma dificuldade na entrevista, ou até mesmo em se adaptar no ambiente de trabalho, né? Porque aparentemente o Gu foi tudo mil maravilhas, né? Mas se alguém tem alguma experiência para contar, seria muito bem-vinda. Aproveitando o gancho da Laís, eu estou na PIG há 4 anos e meio. E, de novo, desde o momento 1 eu me sentia à vontade para ser quem eu era, mas é evidente que de lá para cá melhorou muito. Muito, 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 muito. Então, eu acho que isso vai desde o crachazinho, que o Gu falou, que a maior parte dos funcionários tem, que é um crachá com as cores do arco-íris e que trazem essa abertura, esse espaço. Você está entrando numa empresa que valoriza a inclusão, então se sinta abraçado, ou mesmo se você não é LGBTI+, tem um irmão, tem um primo, um familiar você vai se sentir acolhido por ele estando ali. Então esse é um sinal, você chegar e estar aí na sua primeira semana e receber um e-mail falando que vai ter uma semana temática para falar desse debate de equidade e inclusão. As pessoas cada vez mais participando dessas semanas estarem sendo treinadas a terem um dia a dia de falas inclusivas. O que é isso? Chegou uma pessoa nova no seu time, em vez de você perguntar, você tem namorado, você tem namorada, já assumindo ali uma heterossexualidade, a gente tem sido treinado a falar, você namora? Então, são essas pequenas coisas que parecem pequenas, mas que fazem muita diferença e que eu sinto na PIG desde o começo, mas que cada dia mais tem ganhado força. E como? Olhando não só para o papel social da empresa com o externo e com o interno, mas também, igual a Laís falou, porque a PIG tem olhado que é uma questão de negócios também. Se a gente não olha para essa pluralidade, para essa diversidade, ainda mais no Brasil, que é um país tão diverso, a gente vai perder a confiança desse consumidor. Então, acho que é um misto desses fatores que corrobora para ali dentro da PIG ser esse ambiente onde a gente se sente à vontade e tem espaço para construir mais, para se ver algum comentário preconceituoso, total suporte das nossas lideranças do RH, para levantar a mão e falar que passei por tal situação, ou mesmo reprimir diretamente aquela pessoa, falar, esse comentário não é legal, não está alinhado com o que a PIG espera de nossos funcionários. Então, acho que todo esse ambiente que traz esse conforto para a gente promove aí esse fortalecimento da agenda. Sim, e eu não tive dificuldade também durante essa trajetória de entrar e tudo mais, mas o que eu vejo é que quando a gente tem uma dificuldade, uma dúvida, existe sempre o ponto de, tá bom, a gente não sabe isso, quem pode me ensinar? Como que eu posso aprender? Ou eu falei alguma coisa errada, perguntei de uma forma errada, termos diversos, né, das diferentes equidades que a gente tem, mas eu vejo sempre a disposição do aprender. Então, por mais que você pare com alguém falando algum termo que pode ser racista, capacitista, enfim, preconceituosa de alguma forma, a gente tem muita abertura para falar, mandar um chat depois da reunião, fulano, esse termo que você usou não foi muito legal, sabe? Pode ser capacitista de alguma forma e alguém pode se sentir mal por conta disso. Então, aí eu já fiz isso algumas vezes, sabe? Porque tem vários termos que a gente acaba usando ou falando que hoje a gente vai aprendendo
E a pessoa, muito obrigada por me ensinar, muito obrigada por me falar. Ninguém se sente ofendido por você ir falar e dar esse suporte, sabe? E a gente vai fazendo essa troca, a gente vai aprendendo muito isso. Então, acho que essa evolução tá todo mundo de braços dados para ter isso, né? E a gente está indo para esse caminho. Então, por mais que a gente possa ter alguma dificuldade, a gente tem esse suporte também e um aos outros. Não é ninguém que só ensina isso, é um ensinando o outro, isso da liderança, que também está aprendendo, até qualquer outro funcionário. Então, todos juntos. Mais alguém quer complementar? Ou a gente pode partir para as perguntas do público? Está chegando bastante pergunta, todo mundo bem interessado no tema. Então, vou começar com a primeira pergunta que a gente teve aqui. Na palestra foi discutida a inclusão de gênero, sexualidade, cor, entre outros. Como é essa inclusão no quesito aparência? Pessoas com muitas tatuagens, piercings, alargadores, cabelos coloridos. Na entrevista de emprego, as pessoas se sentem desconfortáveis e tentam esconder esses fatores? Ou assim como o crachá do Gustavo, né, que ele viu na empresa, há algo que faz as pessoas se sentirem mais à vontade? Posso ir, então. Com relação à tatuagem, e esse ponto da aparência, é super tranquilo. Inclusive, a gente tem altas lideranças na companhia com o braço inteiro fechado e que andam pelo escritório com a camiseta, com a blusa, com o braço à mostra e não tem nenhum tipo de repreensão nesse sentido. Então, isso também é não sei se Dani, Laís e Gu concordam, mas a gente tem desde tipo, quem está entrando na companhia, ali naquele momento de estagiário, até altas lideranças com o braço inteiro fechado de tatuagem, e isso não é problema nenhum. Muito pelo A Dani contrário. pode dar uma perspectiva do RH, porque ela trabalha nesse setor, mas assim, gente, eu não sei se vocês conseguem ver. E meu braço é, tipo, cheio de tatuagem. Então, amostra viva da questão de vocês. Gente, sem problema nenhum, não impacta em nada disso. É diversidade de gosto, é diversidade de gênero. Tem pessoas, estilos diferentes, né? Então, dentro do escritório, a gente tem um dress code, mas não é nada super fechadinho, né? Então, tem pessoas que vão desde salto, tem pessoas que vão de tênis, não tem problema nenhum, é muito estilo. A gente valoriza isso, como a gente falou, gente, pensar de forma diferente, agir de forma diferente é o que a gente precisa. Então, pode pintar o cabelo da cor que você quiser, ter a tatuagem que você quiser, isso não vai mudar o profissional que você é e o quanto você pode impactar dentro da nossa empresa. Até complementando um pouquinho a visão de alguém que está na organização, eu fiz esses dias um treinamento super importante que era de bias inconsciente. Tipo, todo mundo indiretamente acaba tendo bias na sua cabeça. Então, por exemplo, quando eu vejo a Ana Flávia, eu tenho uma determinada assimilação. Uma mulher que faz química e tudo mais. Quando eu vejo o Gui, é um homem da P&G, enfim. Então, eu acabo criando isso sem nem pensar. Isso é nosso autônomo, né? Não é que eu realmente estou sendo indutivo naquilo. E isso também se reflete nesse ponto. Porque, por exemplo, quando você vê uma pessoa tatuada, eu, por exemplo, eu não tenho tatuagem e não quero ter. Então, talvez eu tenha um bias comigo que, tipo, nossa, eu não vou ter nada de comum com essa pessoa. Tipo, por que raios eu vou contratar essa pessoa, né? Então, a gente também é treinado muito para esse tipo de mentalidade, para entender que você vai ter um bias para aquela pessoa, talvez você deveria trabalhar o inverso, e ao invés de procurar uma diversidade negativa, você procura uma diversidade positiva. Tipo, o que aquela pessoa consegue me agregar também? O que eu consigo aprender com ela? E não é porque ela tem uma tatuagem que ela talvez não vai ter nada em comum, pelo contrário, às vezes ela gosta de K-pop e pronto, já amei, eu amo música coreana e já vai estar conversando. Enfim, então eu acho que esse tipo de coisas também que a P&G acaba fornecendo para a gente, acaba guiando muito. E esse, por exemplo, era um treinamento dentro de um treinamento para gerentes. Então todos os gerentes tiveram que fazer aquele treinamento. Então é indutivo, mas é muito importante que tenha esse tipo de coisa. E, gente, era um treinamento fantástico, inclusive eu falei com a chefe da Dani, na verdade, tipo, que deveria ser total organização, porque era um baita de um treinamento, eu achei muito fantástico mesmo. Então, isso acaba conciliando, gente, para a gente ter um ambiente mais diverso mesmo dentro da P&G. Então, acho que, de modo geral, a gente realmente, igual a Lai comentou e mostrou, né, Lai? Acho que, de maneira alguma, a gente está olhando para isso. Tá? Realmente, né, gente? Hoje em dia é muito bom saber isso, porque cada dia mais a gente vai no metrô e vê muita gente com tatuagem, né? E ainda tem muitas empresas que têm esse preconceito, né? Então, para mais uma pergunta. Boa tarde, achei sensacional o Pride Skill. Gostaria de saber se existe alguma iniciativa similar para outros grupos, mulheres e grupos étnicos não brancos, por exemplo.
Olá, quer puxar essa? Respondendo para recorte étnico-racial, como eu estava falando sobre a questão de sermos uma empresa multinacional, então ter inglês como um dos pré-requisitos, acabava dificultando a encontrar pessoas dentro do recorte. Tipo, pensar que no Brasil já muitas poucas pessoas falam inglês. É uma coisa que não temos um número significativo. Então, pensar se poucas pessoas já falam inglês por conta de toda essa questão histórica de acesso, recortar essa questão para pessoas negras é restringir ainda mais no processo de seleção. Então, diagnosticando esse problema, o RH fez um programa focalizado em jovens negros estudantes, que eles têm a mentoria durante um ano e acesso a um curso de inglês para que esses jovens pudessem ser contratados, né? E aí, trabalhar com esse tipo de métrica para cada vez mais a gente conseguir modificar as estruturas da organização a longo prazo. E um dos pontos que eu acho que ficou, que para mim está muito nítido, mas não sei se vocês que estão de fora. Deu uma cortada lá, hein? Acho que ela caiu. Ela caiu. Bom, ela caiu, mas complementando, tá? Antes da existência do Pride Skill foi lançado, então, esse programa que a Laís estava trazendo, que é o que a gente chama aqui internamente de Racial 360, que é o PG para você, né, Dani? Se você quiser dar mais detalhes, não sei. O PG para você é isso, muito do que ela estava falando mesmo, né? A gente recruta estudantes para um step antes do nosso... ela voltou lá. Gente, não sei se vocês já complementaram, mas não sei. A gente estava começando. Você quer continuar? Daí a gente não corta a sua fala. Beleza. Era o que eu estava... Não sei até onde eu falei sobre a questão do inglês, de não ser uma coisa que todo mundo tem acesso, então ter intencionalidade de procurar estudantes negros que pudessem ter acesso a um curso de inglês durante um ano antes de entrar na P&G. Então, hoje a gente consegue garantir que tipo, nossas vagas sejam ocupadas. E a outra coisa que eu estava tentando falar era que, tipo, não sei se ficou claro para vocês que estão de fora, é que a P&G tenta desenvolver os talentos de dentro. Então, tipo, pensar que a nossa presidente, ela era estagiária. Então, pensar nessas portas que a gente tem para o mercado, acabam realmente modificando a estrutura da empresa ao longo prazo. E era isso. Ninguém tem mais nada para falar. A gente recebeu uma pergunta em especial para Dani, que eu acho que ia dar oportunidade para ela falar um pouquinho mais. E a pergunta é assim: Oi, Dani, queria saber como vocês se voltam para a acessibilidade PCD em áreas não administrativas e setores mais operacionais, como laboratórios. Sinto que até nas instituições de ensino falta atenção a essa problemática. Sim. Oi, a pessoa que mandou a pergunta, obrigada. Bom, a gente olha para a questão de acessibilidade em todos os nossos sites, né? Eu estou aqui mais focada no escritório central, que é em São Paulo, mas a gente tem sites em outras cidades do Brasil, né? Áreas operacionais e fábricas, né? Então, a gente entende essa acessibilidade como um todo e a gente tem pilares também dentro das nossas fábricas. E pessoas especializadas em times que desenvolvem as melhorias ao longo do tempo, claro. Então, por exemplo, a gente sabe que a gente tem funcionários que precisam de uma acessibilidade física, a gente até aciona esses funcionários para entender como é que está o nosso site hoje, como que a gente consegue melhorar, o que a gente consegue fazer, e vai encaixando isso nos nossos planos de melhoria do nosso escritório, enfim, de outras áreas da P&G como um todo. Então, a gente olha para a acessibilidade nos diversos sites e locais que a gente tem a nossa empresa P&G, tá? E até como eu falei, né? Até mesmo no work from home, né? Então, qual que é a acessibilidade que uma pessoa que está trabalhando de casa precisa? Talvez uma pessoa com uma deficiência auditiva, ela precisa de um fone mais específico. E o time dela precisa ter um fone também que vai garantir, por exemplo, esse fone como o Gu está usando, garante um áudio muito melhor para a pessoa que está falando. Não necessariamente esse meu aqui, a pessoa vai escutar perfeitamente. Então, como que a gente proporciona essa acessibilidade para o time, para ela trabalhar bem com o time dela, né? Então, isso a gente vai entendendo de acordo, claro, com a demanda dos nossos funcionários e também antecipando com o que a gente vai vendo de oportunidade
nas nossas áreas de trabalho, diversas. Bom, acho que eu respondi. Respondeu muito bem. Realmente, e aqui a gente tem uma pergunta bem interessante também do público, que eles estão perguntando se a empresa coloca no calendário feriado de outras religiões, assim como o Natal é posto como um feriado. Dan, eu acho que talvez você poderia responder melhor, mas de modo. Ainda bem que a gente colocou a Dani aqui de RH, olha só, muitas coisas relacionadas também. Mas assim, gente, meus feeling, tá? Meu sentimento como funcionário. A gente não tem esses outros. A gente realmente segue o calendário vai do governo, mas a gente tem a flexibilidade com os nossos managers. Então, por exemplo, se for uma prioridade para mim e eu tenho, sei lá, sou budista e tem um feriado específico para mim, eu posso sim alinhar com o meu gerente e falar, olha, eu não vou realmente conseguir conectar porque é uma prioridade para mim, mas aí eu posso cobrir com horas extras, posso cobrir com outro dia e por aí vai. Tá? Ou talvez trocar um feriado que para mim não faça sentido, enfim. Então, isso é muito livre na P&G. Então, a gente tem isso muito para tudo, na verdade. Seja uma prioridade minha pessoal, seja uma prioridade de religião, assim, a gente realmente é bem aberto nisso. Então, é importante você sempre estar alinhado com seus superiores, vai ir com seu time também. Acho que isso é super relevante. Gu, respondeu. Acho que é exatamente isso. O ponto da flexibilidade que a gente proporciona é para entender a necessidade que cada funcionário tem como indivíduo. A gente segue o calendário tradicional que o Hugo falou, né, do governo mesmo, dos feriados estabelecidos, mas é possível ter essa flexibilidade e cada um entender a necessidade do momento dele. Perfeito. Muito legal isso que vocês fazem, dessa flexibilidade para os funcionários, né? A gente tem mais uma pergunta que é: boa tarde, pessoal. Obrigada pelo que estão dividindo hoje. Queria saber como a P&G se posiciona com diversidade LGBTQIA+, em seus ambientes, como banheiros, vestuários, uso de pronomes... desculpa. Uso de pronomes coletivos, uso de pronomes em comunicação coletiva, etc. Bom, pessoal, com relação a algumas atuações que a gente está fazendo, com relação ao banheiro, hoje a gente ainda não tem a separação, mas isso está no planejamento para esse ano fiscal da companhia, não só pensando no escritório, mas também nas plantas, então isso é um dos pontos principais para esse ano. Com relação ao pronome do nosso histórico com funcionários trans e de maneira mais abrangente, tem a adoção do nome social e não tem nenhum tipo de fricção, restrição com relação a isso. E aí, desde o momento 1, como a gente fala, né, da entrevista, os nossos entrevistadores já são capacitados para trazer essa abertura para que a pessoa possa expressar ali sua identidade de gênero sem nenhum tipo de receio, né? Então, é aquilo que a gente fala de uma entrevista, o entrevistador começar falando: oi, meu nome é João, sou um homem cis gay, por exemplo, sou uma mulher cis hétero, e por aí vai. Então, só dessa apresentação inclusiva já traz ali uma abertura para que, desde o momento 1, a pessoa possa expressar sua identidade de gênero sem nenhum conflito, sem nenhum tipo de receio. Então, com relação a isso do nome e a essa abertura, a gente está bem avançado, sim. Com relação ao banheiro, é algo que nós estamos nos adaptando para esse ano, porque é uma necessidade real e muito válida. Lá, se você quiser me complementar de alguma forma. A gente tenta manter uma comunicação neutra também. Agora tem sido um esforço mais intencional, aquela questão de usar pronomes neutros para contemplar todas as pessoas. E eu acho que é isso, assim. Pensando em acessibilidade, eu acho que ela não é somente acessibilidade física, né? Tem a questão do público interno, mas tem a questão para o público externo. Então, a gente busca trabalhar, não sei se a pergunta poderia ir para esses lados, mas eu vejo muito nessa intencionalidade de trabalhar se a gente realmente está conseguindo atingir a população negra, por exemplo, onde eles fazem mercado, nas nossas comunicações nas redes sociais, se a gente tem texto alternativo, se os conteúdos que a gente faz são legendados, porque eu vejo a questão da acessibilidade de forma realmente, né, interseccional, desde a questão do nosso gênero e dessas necessidades mais básicas que acabam sendo um grande problema para a pessoa se ela não tiver um banheiro, enfim, passar por certo constrangimento, até a nível simbólico mesmo, né, de você ver que aquele lugar se comunica com você.
Realmente, né, gente? É engraçado a gente ver grandes empresas adotando coisas assim como banheiros mais inclusivos, né? Quando o próprio Senado demorou anos para adotar um banheiro mais inclusivo, né? Mas agora vamos mudar um pouquinho o rumo da conversa, porque hoje em dia a gente vive numa sociedade que a gente está tendo muito boicote a empresas e coisas assim, né? Movimentos muito grandes que vão, tipo, que vão contra essas atitudes mais diversas dessas empresas. E chegou uma pergunta aqui perguntando se vocês sentiram rejeição de alguma parte do público consumidor após a divulgação do Pride Skill. Como a empresa lidou com isso? Pessoal, quando a gente lançou a campanha, assim como toda grande campanha, a gente faz ali um estudo de prevenção de riscos, então a gente estava preparado para esse tipo de rejeição. Sempre é possível que haja algum tipo de comentário negativo, mas hoje, considerando os posts de influenciadores, posts nas redes sociais das marcas, muitos posts no LinkedIn, a gente teve uma avaliação 100% positiva. E eu falo esse 100% porque realmente foi um comentário ou outro que teve um tom de, mas isso é competência? Se eu sou hétero, eu não sou competente? Ali aquele comentário um pouco mais limitado com relação a essa visão de equidade e inclusão. Então, de maneira geral, a exceção desse um ou outro comentário que trazia esse recorte foi uma avaliação 100% positiva, não só do público-alvo, né, quem está entrando no mercado de trabalho, quem está no mercado de trabalho e quer ter esse encontro mais fácil entre empresa inclusiva e profissional LGBTI+, mas também de empresas. A gente teve grande adesão aí de outras companhias, como L'Oréal, Coca, Avon, Ambev. Então, foi uma aprovação generalizada, né? Desde o RH das empresas, como também dos potenciais novos talentos LGBTI+, nessas empresas. Então, acho que, de maneira geral... Não... Vai lá. Não, eu só ia acrescentar o ponto também que o timing no qual a gente estava fazendo o lançamento dessa campanha, não sei se vocês se lembram, mas estava tendo uma votação contra a PL de representatividade de casais LGBTs em comunicações de publicidade. E nós somos uma das maiores anunciantes do mundo. Então, eu acho que é refletir também sobre como, para além do consumidor, a gente está impactando a sociedade de maneira geral com esse tipo de política afirmativa. E em relação a outras esferas também, como eu tinha comentado no início, da questão de pobreza menstrual, de como a gente pode fazer uma influência na sociedade para que isso se torne uma temática necessária, e políticas públicas voltadas para esse público. Enfim, é isso. E aí, não só para essa campanha, né, que é de recrutamento, contratação, mas também para campanhas publicitárias das marcas, hoje a gente vê que o risco de não falar sobre essa temática e perder consumidores por não falar é muito maior do que o risco de perder alguém que não gostou dessa abordagem. Então, hoje é muito mais valioso para a marca estar, sim, abraçando as questões de meio ambiente, de equidade e inclusão, e esse receio de uma possível rejeição de uma parcela que se sente ofendido por algum motivo, isso tem caído, tá? Então, isso é um movimento muito legal de se ver e a gente tem visto de maneira cada vez mais crescente. Eu achei bastante interessante essa discussão que o Guilherme trouxe, e aí eu selecionei uma pergunta que tem bastante a ver com isso, que é: vocês acreditam que após essa iniciativa da P&G, houve um incentivo maior para outras marcas começarem a abraçar também a causa LGBTQIA+, e eu adiciono também a causa de PCDs e de pessoas pretas e pardas? Eu diria que com certeza, e aí não só pensando internamente da P&G, das marcas que foram mais proativas no momento 1 com o lançamento, as outras foram embarcando junto, mas quando a gente olha o movimento do mercado, né? Teve uma avaliação muito positiva, porque é uma necessidade real, as empresas querem buscar esse profissional, mas tem essa dificuldade, igual eu falei, porque pelo nome, pela foto não é possível identificar a orientação sexual e identidade de gênero. Então, por ser uma necessidade real e com uma solução muito simples, que é apenas colocar um filtro no LinkedIn, se tornou algo muito fácil e que se influencia para que mais empresas e marcas entrem nisso, tá? E aí não só falando do recrutamento, mas quando a gente fala de campanhas publicitárias, tem uma competição saudável, vamos dizer assim, entre empresas concorrentes, de que se a minha concorrente está fazendo, eu preciso também fazer. Então eu falo que aí é uma concorrência, uma competição saudável, né? De uma puxando a outra, e aí não só porque viu de longe e quer fazer parecido e quer puxar esse debate também, mas até mesmo com contato mais próximo, de buscando sessões em conjunto para entender boas práticas. Então, até isso, né, quando a gente fala de diversidade e inclusão, não tem concorrência. Então, quando a gente estava costurando aí Pride Skill, por exemplo, eu fiz reuniões com empresas que eram concorrentes diretas da P&G, seja no segmento de limpeza de roupas, de cabelos,
E a gente teve total apoio da companhia para poder fazer esse tipo de reunião, porque para a diversidade e inclusão não tem concorrência. Então, com certeza, cada empresa que abraça essa jornada de LGBTI+, de PCD, de racial, vai influenciando para que mais empresas, mais marcas se posicionem nesse sentido. E aí, no curtíssimo prazo aqui da P&G de lançamento de Pride Skill, a gente viu essa movimentação muito forte. Acho que até complementando um pouco, desculpa, Beca. E também tem uma pressão muito da sociedade também, né, gente? Eu acho que, tipo, hoje cada vez mais, principalmente com o Instagram, principalmente com o Facebook, as pessoas estão colocando voz, né, nas suas causas. Então, eu acho que também as empresas acabam tendo essa pressão para também seguirem e precisarem, não seguir, na verdade, mas tocarem sobre esse assunto, né? Eu acho que a P&G, felizmente, foi uma das pioneiras, felizmente tomou frente nisso em ação e não foi mais uma consequência, vai disso tudo, mas querendo ou não também tem essa pressão que acaba vindo, não tem como, e eles veem que tem que se adequar, porque realmente é uma necessidade de negócio também, como a gente comentou algumas vezes, porque a diversidade está aí, a sociedade é diversa e está cada vez mais, por exemplo, como a P&G, aceite suas raízes, aceite sua, né, sua origem, então acho que isso vai ter, acaba consequentemente também refletindo nas demais marcas. Acho que isso é super bom ponto de quem questionou aí, Aninha. Realmente, gente. E mais uma pergunta aqui. Como a administração da P&G lida com os funcionários que provocam situações ou têm atitudes LGBTQIA-fóbicas, racistas, misóginas ou capacitistas? Vocês já lidaram com isso na empresa? Gosto muito dessa pergunta e porque me dá muito orgulho da P&G, porque a gente tem um hotline, que é uma via que a gente tem anônima, que a gente consegue reportar incidentes que vão acontecendo. Até para vocês terem uma noção, quando eu entrei, eu tive um incidente com um externo, então uma pessoa que eu estava interagindo, um terceiro, e eu compartilhei nesse hotline. E aí voltaram comigo até com ações que a gente poderia fazer com o terceiro, para a instrução do terceiro, e também para ações que eu poderia ter feito de diferente, o que eu poderia ter feito, tipo, para não me sentir assim e tudo mais. Então, acho que isso foi super legal, porque me instruiu, desculpa, a como eu deveria tomar ação, o que eu deveria fazer de diferente, né, até para eu ter mais confiança comigo mesmo, de que eu tinha essa via aberta, e também como que eu deveria acionar, né, quem que eu deveria acionar para instruir o terceiro, também de modo geral. E foi super legal, porque no fim foi uma experiência ruim para mim, mas que gerou um crescimento super enorme meu pessoal. Então acho que isso foi super legal e que é bem aberto aí para todos os funcionários da P&G. Sim, e só complementando, que o Gu já deu boa explicação em relação a isso, depende muito de como foi o que a pessoa fez, né? Se foi uma coisa, como eu falei, a pessoa fala sem querer, alguma coisa que pode ofender alguém, a gente instrui a pessoa e a gente vai evoluindo em relação a isso. Mas se for alguma coisa que, sim, foi de fato para ofender, eu não concordo com a existência disso, primeiro que eu acho que é bem difícil ter isso, porque a gente fala muito disso de diversidade, a gente como um todo, a cultura valoriza isso, mas quando tem, não se deve ser tolerado. Então, tem essas possibilidades de você reportar, abertura para reportar com o seu gerente direto, com o seu RH, com essas linhas que podem ajudar também de alguma forma, e algumas providências sempre é tomada em relação a isso. Não se deve deixar, até porque, como a gente falou, a gente quer que todos se sintam bem da forma que da forma que cada um é, e se uma pessoa está impedindo isso, alguma atitude deve ser tomada. Eu achei muito interessante, é muito legal ver que os responsáveis estão tomando atitudes em prol das pessoas, né, que estão passando por essas situações difíceis. Antes de passar para a próxima pergunta, eu queria pedir para o público mandar mais perguntas no Forms. E essa pergunta que eu selecionei é uma coisa que é minha curiosidade também, que é uma pergunta direcionada para a Laís, que é assim: oi, Laís, obrigada pela participação. Como pessoa negra, você se sente representada pelas lideranças? Sim, no sentido de que a gente busca... A maior parte da nossa liderança é composta também por pessoas gringas. E, como eu disse para vocês, hoje a gente tem um trabalho muito forte para garantir que a liderança esteja a par de tudo isso, né? E que não esteja somente a par no sentido de se instruir,
enfim, de fazer letramento, de tentar colocar isso dentro das suas entregas, né, no final do dia, mas de ser sponsor também de cada um desses pilares. Cada pessoa da nossa liderança tem que manejar um pilar que vai ser responsável por garantir que a empresa esteja sendo uma empresa inclusiva, enfim, que as pessoas estejam se sentindo bem. Então, nesse sentido, com certeza, me sinto muito plena, tanto é que, como eu tinha comentado no início, uma das coisas que me deixa muito confortável na empresa que eu trabalho é que a liderança nos dá visibilidade no sentido de construir ações assertivas. E pensando um pouco do flow de toda essa apresentação, né, das perguntas que a gente recebe e até de reflexões que vocês devem ter sobre pessoas que têm resistência, às vezes, de lidar a respeito de determinada questão como essa, porque os comportamentos que a gente, como a Dani estava falando, né, que às vezes a pessoa faz um comentário, é uma coisa irrigada da nossa cultura, é um comportamento que a gente absorveu durante vários anos. Então, ter uma empresa que não tem medo, não tem receio de buscar entregar o certo, né, fazer o certo, me deixa realmente muito confortável, assim, acolhida. Isso é realmente muito importante, né, gente? Porque não tem como não trabalhar no lugar e não se sentir muito acolhido, né? Então, vamos para mais uma pergunta, que é até um pouquinho sobre essa questão de segurança. O que vocês falariam para uma pessoa que se sente insegura de ocupar espaços pelos quais não se sente incluída? Como desenvolver certa autoconfiança? Posso começar. Eu falaria, para mim, o primeiro ponto, independente se você está numa empresa que já está mais avançada que a P&G ou não somente uma empresa, enfim, qualquer espaço público ou privado, é buscar aliados. Então, buscar uma rede de apoio, e aí quando eu falo uma rede, aliados no plural, não precisam ser muitos, pode ser uma pessoa, se você tiver uma pessoa ali que você tenha mais intimidade, que é seu porto seguro, que vai te ouvir, que vai te escutar, que vai levantar essa voz com você, que vai unir forças para tentar mudar uma realidade. Eu acho que isso seria é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Então, para não só para o Gable, mas para os demais pilares, essa presença ativa de aliados, mais pessoas se interessando sobre o assunto e buscando replicar essa voz. Porque quando a gente fala com aliados na P&G, eles vão promover essa inclusão com os times, mas levam isso para suas famílias, para suas rodas de amigos. A gente vê aliados com uma importância muito grande. Então, putz, estou num ambiente, não estou confortável, a primeira coisa que viria na minha cabeça é buscar esse canal de diálogo, de apoio com uma pessoa aliada. E aí, Gu, me complementa, não sei se você ia trazer algo nesse sentido. Eu levantei a mão sem querer aqui, mas era para falar também. Eu acho que isso foi super importante para mim, gente. Acho que como eu conversei mesmo logo no começo, eu me assumi no meio da faculdade, então eu me descobri LGBT no meio da faculdade. Então, para mim também, eu acho que isso foi essencial, tanto para eu encontrar aliados, amigos mesmo durante a faculdade, quanto também quando eu fui para o meio de trabalho. E é um pouco complicado quando a gente pensa isso, né? Porque a gente fala aliados, mas será que talvez eu não vou arranjar um aliado, a gente vai ser aquele grupinho excluído? E não é isso. Eu acho que quando você ganha aliados, você ganha força. E, por exemplo, você começa a falar mais sobre o tópico, as pessoas começam a perceber que às vezes não é como elas imaginavam, entendeu? Que nem eu tenho uma amiga que ela dizia que ela era homofóbica. Ela era realmente homofóbica. E ela falou, nossa, Gu, mas eu não sabia que você era gay. Tipo, eu mostrei para ela que, olha, não é porque eu sou gay que eu não posso ser seu amigo, não é porque eu sou gay que eu não posso contribuir, não é porque eu sou gay que você não pode vir à minha casa. Então, eu acho que isso que vai desmascarando as coisas aos poucos, entendeu? Que nem eu lembro muito que eu entrei lá no meu grupinho, eu só era com estagiários, e aí como que eu expando também o meu network, né? Como que eu talvez vá almoçar também com um gerente? E aí marcando, gente, até cara a tapa mesmo. Eu acho que isso é um grande aprendizado que eu tive durante meu estágio, e que eu acho que eu levo para a vida e que eu indico para todo mundo. Gente, realmente não tenham medo. O não você vai ter. Eu acho que você tem que ter um pouco de pensar um pouquinho estrategicamente, né? Tipo, não adianta eu querer chamar a Ju Azevedo, que é a nossa CEO, que talvez não vai fazer sentido mesmo. Mas talvez faça sentido eu chamar meu diretor, que conhece o meu trabalho, que está no meu dia a dia, para também talvez falar de um pouco de diversidade. Então, eu acho que são esses pequenos aliados que a gente vai criando, que no fim vira uma multidão. E às vezes, talvez aquela minha amiga que era homofóbica, hoje tem um amigo que é gay e que não é mais homofóbica. Então, ou às vezes até tem algumas coisas que a gente vai trabalhando e ela me pergunta, inclusive, ela tipo, ai, Gu, isso aqui tá certo. Falei, olha, não é uma escolha minha, não é uma opção, é uma orientação. Enfim, então acho que são essas coisinhas que a gente vai criando aliados no macro, entendeu? Então acho que é a minha dica que eu diria também.
Até relacionado com isso que o Gustavo estava falando, né? Teve uma pergunta que eu achei bem interessante, que é, vocês poderiam comentar sobre o grande número de publicidades durante o Pride Month e depois a diminuição drástica desses conteúdos pelas empresas? Isso acontece muito. Quando a gente lançou Pride Skill, a gente lançou com essa missão de que se é uma campanha para promover inclusão e mudar isso no recrutamento, não adianta ser uma campanha de um mês, né? Mudar o cenário de recrutamento no país não é algo que vai ser construído e consolidado somente em junho. Então, Pride Skill veio com essa pegada exatamente de ir na contramão do que, infelizmente, muitas empresas fazem, que é chegar a junho, alterar o logo, enfim, o logo da companhia no Facebook com as cores do arco-íris e morre por ali sem nenhuma ação efetiva e sem mais momentos de conscientização ao longo do ano. Então, acho que com Pride Skill a gente está tentando inspirar outras empresas a virem nessa mesma etapa. A gente começou com a onda 1 ali em maio, junho, atrelado ali a maio, Dia do Trabalho, junho com Pride Month. Fizemos uma onda 2 em agosto, agora a gente está planejando uma onda 3 para ser lançada em outubro e novembro, exatamente com essa ideia de quebrar esse histórico que existe no mercado brasileiro de abraçar essa causa, e não só LGBTI+, em junho, né, mas quando a gente fala do racial também em novembro, jovem de empresas trazendo esse debate, e aí passa novembro e isso cai. Então, acho que cada vez mais esse tipo de provocação, que é uma provocação saudável que a gente vê nas redes sociais, no LinkedIn, de Pink Money, de é só ali em junho e depois acabou, tem que ser feito para tirar essas empresas dessa zona de conforto de achar que é o suficiente. Não é o suficiente só em um mês do ano você trazer essa agenda. Para a gente trazer diversidade e inclusão de maneira mais efetiva na sociedade, isso precisa ser um debate construído ao longo de todo o ano. E Pride Skill, felizmente, foi construído e a gente está desenvolvendo nesse formato. Né? Como um personagem caricato. Entender que o seu público vai continuar sendo seu público ao longo de todo o ano, seus colaboradores também não vão desaparecer de um momento para o outro. Então, ser consistente ao longo do tempo para realmente ter uma reputação de uma empresa que é gay-friendly, ou, enfim, antirracista, ou o esforço que for. E eu acho que hoje em dia isso está muito mais sendo tratado de uma maneira muito mais crítica, e que bom que está sendo, né? Porque a gente realmente precisa, se o discurso é que nós temos uma sociedade diversa e a gente está buscando espelhar a sociedade dentro da nossa empresa, nos nossos pontos de comunicação, não dá para a gente fazer isso de uma maneira inconsistente e não dá para a gente fazer isso de maneira desvinculada a instituições que já trabalham com isso. Então, todas as iniciativas que a gente tem focalizado, tanto no recorte étnico-racial, como pensada para as pessoas LGBTIA+, a gente sempre busca se atrelar a entidades que estejam fazendo um trabalho consistente no sentido de promover soluções também para essa população. Eu não acho que a gente pode simplesmente tocar em alguma temática e largar aquilo de maneira muito, não sei, uma maneira muito, sei lá, se apropriar de uma causa social. Não é esse o sentido que a gente tem quando a gente trabalha a respeito de equidade e inclusão. E eu acho que é também distinguir muito o que é uma ação de cidadania e o que é equidade e inclusão, porque equidade e inclusão é levar em consideração que temos uma sociedade diversa. Todos os olhares devem ser olhados e todas as pessoas devem ser atingidas. Então, não tem como fazer isso durante somente um mês. Boa. Acho que você até queria complementar algumas coisinhas, gente. Um primeiro ponto também é que foi pelo menos uma iniciativa, entendeu? Acho que pelo menos estão começando a tocar naquele assunto, tipo, empresas que antes nem falavam de LGBT, pelo menos destinaram uma publicação para aquilo lá. Então, eu acho que é negativo porque a longo prazo elas acabam não abraçando a bandeira, né? Então, no fim, elas estão falando muito mais, talvez, como marketing. E aí cabe o segundo ponto que eu ia comentar, que também é aquele ponto de pressão da sociedade, né? Então, por exemplo, quando teve o BBB, a P&G era uma das patrocinadoras. A gente bombardearam a gente de posicionamento em relação ao que estava acontecendo lá com a Carol Conká e todo o grupo lá que estava naquela edição. Então, acho que também cabe da sociedade também mostrar, tipo, olha, beleza, lá no Pride Skill você falou da Coca-Cola brilhante e tudo mais, mas e aí? Tipo, e agora que está tendo uma situação, por exemplo, de preconceito na sua empresa, ou uma situação de que vocês têm baixa aderência de LGBT, o que vocês fazem com isso? Então, eu acho que também as marcas estão se atentando cada vez mais a isso. A gente, pelo menos com o PG, voltou lá o Arial Clássico, porque de tanto que enchia o nosso Instagram de precisão de Arial Clássico. Então, isso também não é só para as marcas, isso também é para a carinha da marca, também para a cara da empresa. Então, acho que
tem esses dois lados também, esse lado um pouquinho mais também, pelo menos estão falando desse assunto, e segundo também nós como sociedade mostrar para eles que, olha, estamos atentos a isso. Igual também o caso do Carrefour, que foi super bombástico e que eles tomaram posições, inclusive de colocar no contrato, então a gente faz pressão, acho que mudou um pouquinho aquele panorama de que é a marca que caracteriza a sociedade, agora acho que é um pouco a sociedade que estão conseguindo caracterizar um pouquinho as marcas. É muito bom, né, saber que a P&G pelo menos tenta adotar durante o ano todo, né, abraçar as causas, porque não adianta nada, né, você fazer uma propaganda num mês e achar que tá suficiente, né. Mas eu queria, gente, retomar uma palavra que o Gustavo fez na pergunta anterior, falando sobre buscar aliados, né, e acho que, como diria a Emicida, né, quem tem um amigo tem tudo, e isso é de extrema importância, porque porque não é só você se sentir representada, você está confiante onde você está, e para isso você precisa de uma comunidade, você precisa de amigos. E aqui na USP a gente tem o Diversifica, a gente tem o Coletivo Negro, que são entidades que buscam trazer essa consciência de que você não está sozinho, e realmente você não está sozinho, sabe? E acho que isso é de extrema relevância, assim, de extrema importância. E é isso, gente. E agora eu vou puxar um pouquinho para outra pergunta, que vai sair um pouquinho do assunto, mas é que mandaram que eu achei bem interessante, que é como que é o ambiente P&G para mães e pais, porque a gente sabe que a licença paternidade no Brasil é bem pequena, né, se comparada a países que nem Nova Zelândia, coisas assim. Então, como é que funciona isso dentro da P&G? Como é que acontece? Gente, eu tenho uma dificuldade de tirar do mudo aqui. Eu fico tentando, não sei o que acontece, mas desculpa, estamos aqui. A gente sim tem uma licença de paternidade garantindo sim mais um direito de maior tempo para homens também saírem quando tem algum filho, porque a gente acredita que é importante a presença do pai também nessa fase, né? Então não é somente a licença maternidade. Então a gente sim tenta diversas formas de benefícios que gerem essa inclusão de PCD, de gender, de LGBT e racial, a gente sempre busca isso, tá? A gente está sempre nesse caminho de nossas plataformas, nossos benefícios, nossas políticas indo nessa direção, tá? Então, a licença parental que a gente tem garante esse tempo maior para os homens aqui, nossos funcionários, acompanhar de perto, que isso é muito importante para a criação, para o desenvolvimento, né, de seus filhos. Então, sim, a gente tem o olhar para isso também. Respondi rapidinho, porque só tinha mais 1 minuto, então acho que basicamente isso. Mas também, gente, se tiverem mais dúvidas, podem me procurar no Instagram, etc. Instagram, não, no LinkedIn também, estou super aberta, tá? Exato, até contemplando, gente, todo mundo, acho que nós 4 aqui ficamos super disponíveis, que precisarem procurar a gente no LinkedIn, vira e mexe, pelo menos os iquianos sempre me procuram lá, como é trabalhar na P&G e tudo mais, acho que nós 4 estamos de portas abertas para tirar dúvidas se vocês tiverem, e bora crescer juntos, tá? Acho que esse é o ponto que fica. E a gente da SDQ, a gente gostaria de agradecer muito pela participação de todos vocês. Eu tenho certeza que esse debate foi de extrema importância para que minorias como nós, né, se sintam mais acolhidas, vendo que cada vez mais as empresas estão caminhando em direção à inclusão da diversidade na prática. Então, fica aí o nosso agradecimento. E eu acho que é isso. Gente, realmente muito obrigada mesmo, porque é muito importante a gente falar disso e saber que uma empresa do tamanho da P&G está fazendo tanta coisa, né, por essas comunidades. Eu até me emocionei um pouquinho, tive que segurar o choro, eu confesso, mas é isso, muito, muito obrigada mesmo por tudo. E a gente, vamos continuar então, vamos dar prosseguimento ao sorteio, né, que vocês ficaram de fazer. Eu não sei se o pessoal já mandou o Forms aqui. Isso, na verdade eu vou sortear e mandar por e-mail para vocês e também para as pessoas em específico, tá? Porque eu tenho que pegar com o meu time de RH qual foi o resultado do Forms. Não, tá tudo ótimo. Beleza, aí eu mando para a organização e vocês compartilham e eu também vou acessar diretamente os 2 e-mails que forem premiados, tá bom? Então não vai ser feito aqui agora na tela? Não. Então tá ótimo, gente. Tá bom, obrigada. Só relembrando que o sorteio da palestra anterior de datação de fósseis vai ser feito na próxima palestra, que é o Café Filosófico. Venham que vai ser bem legal.
Sim. Gente, queria só agradecer de novo pelo convite do Gu, pelo convite de vocês aqui para a gente estar falando disso. Estou sempre muito disponível. Lembrando também, né, vocês que são estudantes aí, às vezes procurando por um estágio, nosso processo seletivo relâmpago para o estágio gerencial está aberto, tá? Já fazendo uma propaganda aqui. Se inscrevam, venham trabalhar aqui com a gente. Além de diversidade, a gente tem muito desenvolvimento dos profissionais, então, muitos detalhes lá no nosso Instagram, PG Career BR, tá? E sempre disponível. Quando precisarem, pode contar comigo. Muito obrigada pelo espaço. Obrigada a nós. Então é isso, gente. Muito obrigada por tudo, por todos os comentários. Acredito que todo mundo saiu aqui com um pouquinho pelo menos mais aberta, né? E é isso. Muito obrigada mais uma vez. Acho que a gente vai se encerrando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, gente. gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.